Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao painel Aspecto Técnico-Econômicos da Descarbonização da Siderurgia Brasileira, que conta com a participação de grandes especialistas em siderurgia e mineração e apresentará a situação da emissão de CO2 na siderurgia brasileira e os planos para mitigação, abordando os aspectos da contribuição da mineração, do carvão vegetal e de novas tecnologias e processos. Ao final, os palestrantes responderão as perguntas, as dúvidas de vocês, que devem ser enviadas por escrito. Então, é só escrever a pergunta, levantar a mão, que a organização vai até vocês para retirar a pergunta de vocês. Muito bem, vamos então compor aqui a nossa mesa. Vamos ao início do nosso painel, e eu convido aqui com muita satisfação Vânia Lúcia de Lima Andrade. Ela é consultora coordenadora da Comissão Técnica de Mineração. Bem-vinda! Mais um dia aqui conosco, né, Vânia? Convido também José Murilo Mourão, consultor, coordenador da Comissão Técnica de Aglomeração e moderador da nossa mesa. Bem-vindo. Helênio Rezende, consultor do Departamento de Vendas da Polvert Group SMS e coordenador da Comissão Técnica de Redução. Bem-vindo. Os palestrantes, a Cristina Yuan, diretora de Assuntos Institucionais do Instituto Aço Brasil. Bem-vinda. E o palestrante Steve Potter, diretor Technohead e Processos Siderúrgicos da Vale. Seja bem-vindo. Podem sentar, por gentileza. E antes da gente iniciar as atividades específicas aqui do painel, vamos ouvir a mensagem da Vale, uma das empresas patrocinadoras do nosso evento. Então, recebo aqui Felipe Pimenta, ele é gerente de desenvolvimento tecnológico da Vale. Bem-vindo, Felipe. Podem sentar aqui, por gentileza. Vamos ouvir, então, a mensagem do Felipe, representando aí uma das nossas patrocinadoras, a empresa Vale. Com você, Felipe. Bom dia a todos. Em nome da Vale, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse painel. Sem dúvida, é um dos momentos mais esperados aqui nessa BM Week de 2023. É um prazer para nós, da Vale, ser um dos patrocinadores desse painel, desse evento. O tema descarbonização da siderurgia é um tema que está no nosso, uma das nossas metas. Nós temos uma meta clara de redução da emissão do escopo 3 em 15% até 2035. E, para isso, nós temos trabalhado fortemente, investido muito em tecnologia e inovação, não só dos nossos produtos, mas como dos nossos processos também. Estamos compromissados com essa descarbonização da siderurgia. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pequeno vídeo que mostra o nosso Centro de Tecnologia de Ferroz, que é um centro que vem se dedicando há décadas a soluções de carga para os nossos produtos, para os nossos clientes, soluções de cargas mais sustentáveis para a siderurgia, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Espero que tenha hoje um excelente dia de discussões, de debates. Poderia trocar o vídeo, por favor? Obrigado, bom dia, boa sessão.
Center plays a key role in the support of Valve's marketing and commercial strategies, offering technical solutions in iron and coal ores for the steel industry and contributing to the increase in the market share of the company's products. The Ferrous Technology Center has laboratories and pilot plants, where it is possible to simulate the entire production process, from the definition of processing routes to the behavior of ore and coal in the steel production processes. In the sample preparation laboratory, the ores, coals, and raw materials are prepared for the physical, chemical, metallurgical, and mineralogical characterization stages, and for the execution of tests in the pilot plants. In addition, this laboratory also receives and sends samples to clients. In the beneficiation pilot plant and in the ore treatment laboratory, bench and pilot tests and trials are carried out to evaluate the behavior of ores in comminution and concentration processes. In the pilot plant, circuits similar to those existing in Valve's various mills can be simulated. Knowing in detail the materials and their efficiency in the application of the products is the mission of the Materials Characterization and Nanotechnology Laboratory. The analyses and tests allow accurate diagnosis to be made of the composition and microstructural characteristics of materials, in addition to the development of studies with nanomaterials. Also, with the CTF's characterization structure, the chemical laboratory retains advanced technologies that allow the synthesis of new materials and characterization of different types of ores, raw materials, and industrial residues. In turn, the metallurgical laboratory relies on an infrastructure that simulates the behavior of iron ores, coal, coke, and agglomerates in the steelmaking processes. The focus on the development of products and charge solution for clients at the agglomeration pilot plants, it is possible to simulate the behavior of products in sintering, pelletizing, briquetting, and extrusion processes. At the sintering and pelletizing pilot plants, studies are conducted to support the development of new iron ore products, contributing to Valve's continued leadership in the production of pellets and to its position as one of the largest suppliers of iron ore in the world. The high-temperature properties laboratory has equipment capable of simulating the behavior of the ore in the blast furnace processes, and that allows studies to be carried out on the sintering and pelletizing processes. Always innovating, the Ferrous Technology Center is equipped with a numerical simulation structure that allows to foresee the behavior of iron ores and coals throughout the entire steel production flow, more dynamically and with reduced costs. Vail always seeks productive dialogues and the joint development of technological solutions with its clients through the establishment of technical cooperation agreements. These agreements involve the development of solutions in metallic charges and an intense exchange of information. The Ferrous Technology Center invests heavily in the qualification and development of its professionals, and offers courses and training services to the steel community. With more than 40 years of expertise in the development of research of iron ores, this is Vail's way to generate value for society, offering products with enhanced quality, efficiency, and smaller costs. To generate solutions through research and new technologies, this is the goal of the CTF. Obrigado. Muito bem, obrigada Felipe Pimenta pela participação e, claro, nosso agradecimento à Vale pelo patrocínio e pelo incentivo para a realização da 7ª edição da BM Week. Vamos então iniciar as atividades do nosso painel, ouvindo o nosso moderador aqui da mesa, José Murilo Mourão, com você.
Podia projetar aí os 2 slides aí? Bom, bom dia para todos, né? Eu sou José Murilo aqui, eu sou coordenador da área de aglomeração de minério de ferro da Vale, né? E fui designado para moderar esse debate aqui hoje sobre descarbonização. Nós gostaríamos de agradecer a presença aí de todos, né? E vamos ter uma manhã muito rica aqui, né? Porque temos aqui grandes nomes aqui como palestrantes, né, dessa manhã. Essa manhã nós vamos tratar do assunto do momento, da siderurgia principalmente, né, que é a descarbonização e planos para o Brasil, o que a mineração pode e está fazendo já, o que o IABR tem aí em mente para o Brasil, para auxiliar em planejamento e tudo mais. Então, esse primeiro momento, nós vamos tratar desses assuntos. Com relação à dinâmica, nós, coordenadores das 3 comissões, 3 áreas aí da BM, nós dividimos o painel, então, em 2 blocos, né? Um primeiro bloco, onde teremos a Cristina falando sobre os planos aí brasileiros para a descarbonização da siderurgia, e depois o Steve vai nos contar um pouco aí da grande atividade da Vale, né, como a maior empresa brasileira aí de mineração, o que a Vale vai contribuir para esse processo. Aí teremos um intervalo, né, e para debates, teremos uma pausa para debates, e aí nós estamos reforçando para que vocês façam, durante as apresentações, as perguntas por escrito, né, para a gente poder, então, debater essa primeira parte. Aí teremos um intervalo e voltaríamos aqui às 11 horas para o complemento desse painel. Aí, na tarde, nós vamos, depois do intervalo, nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, né, envolvida nesse processo de descarbonização, e depois vamos falar também sobre produção de aço verde, usando minério de baixo teor de ferro, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que esperamos que haja uma participação intensa num tema tão importante, não só para o Brasil, como também para o mundo, né? E convidamos, então, aqui a Cristina como a primeira palestrante aí da manhã. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer à ABM o honroso convite para participar desse evento, né? A ABM Week realmente é um evento que já está se tornando tradicional e congrega, né, vários especialistas, e acho que tem uma troca aí de experiências muito ricas. O objeto da minha apresentação de hoje, então, é falar um pouco do que a indústria do aço no Brasil está desenvolvendo em relação a medidas de descarbonização, né? E, claro, certamente depois nós teremos espaço para perguntas e maiores esclarecimentos. Inicialmente, né, todos nós acompanhamos aqui no dia a dia, cada vez de uma forma mais intensiva, notícias e preocupações sobre a questão do aquecimento, né, do planeta, aumento de temperaturas, enchentes de gelo das calotas polares, e há uma controvérsia entre os cientistas, né, se isso seria realmente um efeito direto da ação antrópica ou se é um fenômeno natural que ocorre em ciclos, mas verdade é que coisas estão acontecendo, e acho que nenhum de nós, até para garantir aí um futuro das nossas próximas gerações, de tentar garantir um planeta habitável com boa qualidade de vida. Em função disso, nós, né, todos estamos comprometidos em adotar iniciativas e medidas de descarbonização, tanto por parte do poder público,
como por parte do setor privado, setor produtivo, organizações civis da sociedade, enfim. Eu acho que é um esforço que envolve a atuação de todos nós. Muitos dos senhores possivelmente já conhecem, mas é importante relembrar, né, que com a organização da conferência, né, sobre mudança do clima, os países começaram a ser pressionados para assumirem compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa. E em 2020, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir em 2025 37% das suas emissões de gases de efeito estufa, 43% dessas emissões em 2030, tendo como referência as emissões existentes em 2005, né, a base de referência. E também de alcançar a neutralidade de emissões em 2060. Posteriormente, em 2021, houve aí uma reformulação desses compromissos, com o Brasil assumindo o compromisso de reduzir, de neutralizar suas emissões até 2050, que é mais ou menos um ano de referência dos compromissos assumidos por grande parte dos países também, e ter aí uma meta de redução das suas emissões em 2030. Então, houve aí uma adequação, um ajuste de aceleração de atingimento de compromissos. Também lembrar os senhores, quer dizer, o inventário nacional de emissões, todos os países são obrigados a fornecer, né, a Convenção das Nações Unidas, o seu inventário de emissões, e destacar aqui, né, que diferentemente de grande parte de países que são mais industrializados e onde a participação da indústria é maior, no Brasil não. Nós temos aqui uma grande contribuição do uso da terra e das atividades do setor agropecuário, que juntos representam mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa no país. Com a parte da indústria representando cerca de 7%, e nesse caso a siderurgia, pelas suas características de processo, o fato de usar ainda majoritariamente carvão mineral no seu processo de produção, seria responsável por cerca de 4% das emissões no Brasil, destacando que, no mundo, as emissões da siderurgia representam cerca de 7% das emissões totais, e no Brasil, 4%. Aqui também, só para ter aí uma certa contextualização de cenário, né, nós temos, em comparação também com o resto do mundo, uma matriz de energia elétrica bastante renovável, né? Onde a energia hidrelétrica responde com cerca de 65%. Isso eu utilizei como base de referência para comparar dados de 2020 e 2019 do mundo, que eram os disponíveis, né? E também o Brasil tinha começado já a atuar há alguns anos na produção de energia solar, de energia eólica, e Está baixo? Melhorou? Obrigada. Com dados mais recentes da ANEEL, houve aí um crescimento bastante expressivo da geração de energia eólica, né, que passou de 8,8% para 13,45%, e da solar de 1,7% para 4,97%. E a expectativa é que isso aumente mais, até porque existe aí um forte interesse de aumentar fortemente a geração de energia eólica, para que isso possa favorecer a produção de hidrogênio, que nós chamamos de hidrogênio verde, né? E nos países, né, na média dos países do mundo, é realmente forte aí a presença, né, de geração de energia elétrica por carvão, gás natural e outros produtos combustíveis fósseis, com uma participação de energia renovável muito menor. Então, desse ponto de vista também, o Brasil tem aí uma comparação favorável. Também
trouxe aqui para vocês, falando um pouco que, em função dessas medidas e pressões de descarbonização, né, vários países e várias regiões estabeleceram medidas relacionadas à precificação do carbono. Alguns por via de mercado de carbono, né, e outros por taxação de carbono. Então, existem atualmente 67 mecanismos, né, de precificação de carbono no mundo e 3 em estudo, inclusive o Brasil, né? Existe no Congresso Nacional atualmente em tramitação projetos de lei sobre precificação de carbono, mais voltado inclusive ao mercado de carbono. O PL 528, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, o PL 412 no Senado, ambos já com pareceres, e há informações de que o governo também pretende ingressar com uma proposta de projeto de lei no mercado sobre o mercado de carbono. O nosso setor, e creio que a indústria de um modo geral, defende que haja a implementação de um mercado de carbono e não de uma taxação, porque até por experiências anteriores, toda vez que houve uma taxação, cobrança pelo uso da água ou outras medidas, na verdade, vamos dizer assim, os recursos arrecadados muitas vezes são contingenciados e não são aplicados para a razão pelos quais eles foram criados. E eu acho que o mercado regulado de carbono é uma medida mais eficaz e que ajuda, inclusive, setores a gerarem créditos de carbono, a serem comercializados, e os setores que precisam cumprir seus compromissos e suas metas, ter acesso a esses créditos. Bom, em relação à questão do mercado regulado de carbono, que, como eu já disse, o nosso setor defende, e outros setores da indústria também, há algumas questões que são motivos de preocupação e que nós gostaríamos que fossem endereçados na lei que venha a regulamentar o mercado de carbono. A primeira delas é a questão de proporcionalidade. Nós também já vimos em medidas anteriores de políticas públicas que muitas vezes a indústria, por ser mais organizada e ser mais pontual, não tão difusa como fácil de localizar, a indústria ser frequentemente o alvo de medidas dentro dessas políticas públicas. E nos preocupa que isso venha a acontecer também em relação ao mercado de carbono, porque, como eu mostrei numa pizza anterior, nós somos uma parte relativamente pequena em relação ao total das emissões de gases de efeito de estufa no país. Então, o que nós defendemos é que seja atendida essa proporcionalidade em relação às emissões de cada setor, e não que a indústria, vamos dizer assim, custeie e desenvolva todo um esforço de medida que muitas vezes são extremamente onerosas e fazer uma espécie de subsídio cruzado para outros setores que emitem muito mais. A outra questão, eu acho que eu preciso de um pouco d'água. Tem água aí? Desculpa, fiquei com a garganta um pouco seca. Obrigada. Sim. A outra questão é de governança, né? Nós sabemos que vão ser criados comitês, né, e grupos de coordenação, e é importante que os setores regulados participem dessa estrutura de governança. Outra questão, também seguindo o modelo que foi implementado em outros países, é ter um período de transição. E nesse período de transição, é preciso que haja uma permissão de alocações de forma gratuita, né? E que essas alocações, essas allowances,
venham sendo reduzidas gradativamente no modelo que foi adotado por outros países. Não pode ocorrer de uma forma abrupta. Então, é muito importante esse período de transição e de aprendizado. E uma outra questão importante é a questão do vazamento de carbono. Quer dizer, então, se nós tivermos medidas muito restritivas sem esse período de transição, muito possivelmente várias empresas poderão ir para outros países onde não haja medidas tão restritivas. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que outros países, e eu vou falar disso um pouco à frente, estão implementando medidas de proteção à competitividade dos seus setores, em termos de permitir que somente ingressem nesses países, nessas regiões, produtos com emissões de gás de efeito estufa comparáveis a que já são praticadas nesses países, que são que nós chamamos de taxas de ajuste de carbono na fronteira. Achei que também seria interessante trazer essa informação, que é uma comparação das emissões na produção de aço no mundo, de um modo geral. E os senhores vão observar que a China, de longe, é a maior emissora, a siderurgia da China é a maior emissora de gases de efeito estufa, né? E a Índia também tendo uma participação importante, né? E a América Latina, onde o Brasil está incluído, com uma emissão de 2% em 2019. E foi feita uma projeção, né, a fonte é o World Steel Dynamics, para 2030, onde haveria uma redução dessas emissões na China para 54%, que seria compensado, e todos os senhores estão acompanhando também o crescimento muito forte da China, né? Houve um boom de crescimento na China, né? E agora o próximo país que nós antevemos que terá um crescimento explosivo também, inclusive em termos de produção e de consumo de aço, será a China, que passará para 13%, e também de outros países da Ásia. A China é o maior produtor mundial de aço no mundo, e até não sei se por estratégia de distribuição de mercado e tudo mais, e também por pressões dessa questão de descarbonização, ela tem feito pesados investimentos em outros países da Ásia e outros países do mundo, mas principalmente na Ásia. Então, o que a gente observa é que em 2030, em outros países, onde estava prevista aí uma emissão em 2019 de 2%, uma contribuição, passará para 5%, né? E a Índia aumentará, então, também para 13%. Então, essa redução observada nas emissões da China, que mesmo assim representaria ainda mais da metade das emissões da siderurgia, em comparação ao resto do mundo, seria compensada pelo crescimento de emissões na Índia e em outros países asiáticos. E ressaltando que, por exemplo, no caso da América Latina, permaneceria no patamar de 2%. Então, essa também é uma questão a ser considerada quando o governo brasileiro também participar das negociações na COP de seus compromissos de redução. Aqui, então, focando mais especificamente na intensidade de emissões das empresas associadas ao Instituto Aço Brasil. Como muitos dos senhores devem saber, aqui no Brasil há 3 rotas básicas de produção do aço. A produção de aço via rota integrada COC, que atualmente representa cerca de 76% da produção total de aço bruto, de carvão vegetal, 11%, e das mini-mills, né, que partem da sucata para uso na cera elétrica, 16%. Então, nessas emissões, em termos médios, a nossa emissão como país da siderurgia nacional é de 1,7% toneladas de CO2 equivalente por tonelada de aço bruto. Então, fica destacado aqui que, obviamente, pelas características do processo de produção, a rota integrada COC, pelo fato de usar o carvão mineral, que se transforma no COC,
tem aí um componente maior de emissão, mas ressaltando que no mundo também ainda é extremamente prevalente, predominante a produção de aço via rota integrada a coque, que fica também nesse patamar de 70%. E aqui, também para terem uma ideia, que eu achei bastante interessante, uma comparação, então, das intensidades médias de emissão de alguns países, né, mostrando que os Estados Unidos têm uma intensidade média de emissão de 0,8, a Turquia de 0,9, 1,3, enfim, o Brasil, como eu já tinha dito, de 1,7, até chegar em países Japão, Índia e China com emissões superiores às emissões específicas do Brasil. Isso, de certa forma, tem uma explicação, porque, como mostra aqui na linha de baixo, os Estados Unidos, a maior parte da produção de aço nos Estados Unidos atualmente é feita por mini-mills. E a explicação é que, né, os Estados Unidos teve um desenvolvimento, se tornou a primeira potência econômica no século passado, né, e ela passou a ter um consumo muito intensivo de aço. Então, no século passado, a maior parte da sua produção também era pela rota integrada a coque, e com o consumo de aço, ela passou a ter uma geração expressiva de sucata. E com isso ela fez uma migração, não foi por causa da descarbonização, mas sim por questões econômicas e de disponibilidade de sucata, que ela substituiu grande parte do seu processo via integrada a coque por mini-mills. Então, ela tem realmente aí 70%. E falando sobre o aspecto de mudanças climáticas, todos que participaram e acompanharam a discussão de clima sabem que a situação que nós temos hoje em dia de efeito sobre o clima é um efeito cumulativo. Então, os Estados Unidos, sim, né, e outros países que tiveram uma forte emissão de gases de efeito de estufa no século passado, eles têm responsabilidade nesse sentido. Então, hoje em dia nós escutamos dizer, né, que olha, nós já cumprimos o nosso dever de casa. Na nossa opinião, não. Eles continuam tendo essa responsabilidade em função desse efeito cumulativo, né? A Turquia também tem, né, grande parte da sua produção por fornos elétricos a ar. A União Europeia implantou já há algum tempo o esquema de cap and trade, o mercado de carbono. A Rússia tem grande oferta de gás natural. E o Brasil tem aqui a sua média, que é compensada não só por uma parte da produção por mini-mills, mas também pelo fato de usar carvão vegetal em substituição ao coque. Entrando agora especificamente aqui no que nós temos trabalhado para a descarbonização das empresas do setor, nós temos aqui uma análise do que pode ser feito a curto e médio prazo, e uma primeira possibilidade seria aumentar a oferta de sucata na produção de aço, né? Mas que isso estaria condicionado à disponibilidade de sucata no mercado doméstico e internacional. E aí trago uma questão, né, uma situação presente, real, de que há uma disponibilidade de sucata limitada no país devido ao consumo, o crescimento, né, estagnado de consumo de aço no país. E também ressaltar, nós fizemos um estudo recente, 42 países que representam 68,5% da produção de aço no mundo já impuseram restrições à exportação de sucata. Então, mesmo que nós, hoje em dia, procuremos importar sucata para suprir, vamos dizer assim, um aumento de demanda da produção de aço via sucata, nós teríamos dificuldades em relação em função dessas restrições. Aqui só mostrar, confirmar, quer dizer, como tem sido lento o consumo per capita de aço no Brasil. Se nós compararmos, né, em 1980, a China tinha um consumo per capita de 32. Hoje, em 2022, eles têm um consumo per capita de 645, né? E mesmo outros países, vamos pegar aqui
A Índia tinha de 12,7, passou para 81,1. O Chile, de 52,5 para 114,4. O México, hoje em dia, já alcança de 194. E vamos olhar aqui a linha destacada do Brasil. Em 1980, nós já tínhamos um consumo per capita de 100. Passado mais de 40 anos, nós continuamos no mesmo patamar. Então, isso mostra que o Brasil está crescendo de uma forma lenta em termos de consumo de aço, muito por falta de baixo crescimento de infraestrutura, de construção civil, enfim, e que prejudicam aí, inclusive, a economia do nosso país. O outro ponto que acho que poderia ser usado para incrementar o nosso processo de descarbonização seria aumentar o uso de gás natural para substituição de PCI, né, nas ventaneiras dos altos fornos, em outras nossas unidades de processo. E aí nós também temos aí uma questão de isso está subordinado aí a uma garantia de oferta de gás natural, né, a tarifas competitivas. Então, o que nós vemos é que existe ainda no país aí uma deficiência, né, de fornecimento e também de problemas de logística, de pontos de acesso, falta de gasodutos para que as empresas possam ter acesso a esses suprimentos de gás natural. Sem contar que o valor da tarifa no Brasil ainda é bastante cara quando comparada a de outros países. No levantamento recente que nós fizemos, o nosso setor teria uma demanda atual, ainda reprimida, de cerca de 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Fizemos também uma consulta às nossas empresas, prevendo, até por causa dessa pressão de descarbonização, que nós teríamos em 2030 um aumento de demanda de cerca de 19 milhões de metros cúbicos por dia. E aí, abaixo nessa tabela, uma comparação das tarifas atuais de gás natural na Argentina, México, Estados Unidos e Brasil. Os senhores podem verificar que o Brasil tem uma tarifa muitíssimo mais cara do que a desses outros países, o que inviabiliza, né, o uso de gás natural por parte não só do nosso setor, mas de outros setores, como o setor de fertilizantes, setor químico, né? Então, esse é um ponto bastante relevante e destacando que o governo, né, tem buscado dialogar conosco e com outros setores no sentido de melhorar e assegurar esse aumento de oferta, seja através do swap, né, que está sendo negociado, seja através da construção e a conclusão de gasodutos, trazendo gás offshore para a costa, ou também através do suprimento de gás natural via Vaca Muerta, chegando ao norte da Argentina e aproveitando aí a conexão do gasoduto Bolívia-Brasil. Mas são todas questões ainda que nós não podemos antever solução a curto prazo. A última opção que nós entendemos que viável no curto e médio prazo seria o que nós já temos, aumentar aí a produção de aço via rota integrada a carvão vegetal. Temos algumas dificuldades, porque do ponto de vista técnico, as empresas que usam carvão vegetal, elas possuem altos fornos de menor capacidade, evidentemente por causa das características também do carvão vegetal, é um produto com muito maior friabilidade, então poderia causar riscos de entupimento, enfim, problemas operacionais. Sem contar também que há, hoje em dia, dificuldade de plantio de florestas em raio econômico e também, por parte de alguns órgãos ambientais, aí, restrições ao licenciamento ambiental. Existe aí ainda folclore de que plantação de eucalipto seca o solo, enfim. Então, há ainda problemas de ordem ambiental. Na questão de longo termo, o que nós antevemos e avaliamos que está sendo feito em vários países do mundo, seriam algumas alternativas, né, e que envolvem aí um investimento muito maior.
O primeiro seria de uma transição mais suave, mantendo o parque atual, né, pela rota de alto forno e aciaria LD, e implementar aí o processo de captura e estocagem de carbono, né? Seria uma transição mais suave, né, considerando aí o parque industrial existente, sem maiores processos disruptivos. A outra alternativa seria passar a usar o DRI em conjugação com forno elétrico ou com forno submerso a ar e aciaria LD. Para isso, nós precisaríamos de bastante gás natural, né? É uma transição que depende aí de uma garantia segura de gás natural, mais uma vez também com tarifas bem mais atrativas, e o uso de sucata, né? E depois uma tecnologia mais avançada, que seria a questão que todos falam muito hoje em dia, do hidrogênio verde, né? E conjugada aí para o DRI. Ressaltando que essas são tecnologias que envolvem, né, essas duas últimas aí, uma mudança radical nas plantas atualmente existentes, né? Tendo que desmontar aí ou desativar altos fornos, sintetizações, coquerias, e investimentos que ultrapassam a casa de 20 bilhões de dólares. Então, são investimentos muito elevados. E aqui, para pontuar... Não, como é que eu faço para voltar? Aqui. Pontuar que vários países estão adotando medidas para incentivar a aceleração dos seus processos de carbonização. Um deles já é muito conhecido, que é o CBAM, né? Que é o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, implementado pela União Europeia. Até 2025, todos os importadores terão que reportar as emissões contidas de carbono no produto que está sendo importado, né, pela União Europeia. Depois, a partir até 2025 a 2033, haverá aí já uma cobrança. Então, todos os países que desejam exportar para a União Europeia terão que ter certificados de emissão para comprovar que atendem ao sarrafo colocado pela União Europeia, ou, se não, caso contrário, terão que pagar uma taxa, né? E isso aí nós entendemos que há um risco de desvio de comércio de países que têm pegada de carbono maior na sua produção de aço para países que não tenham implementado mecanismos de defesa de fronteira. E, no momento, por exemplo, o Brasil já seria um desses países, né? Se não adotar medidas também. E quero ressaltar, o nosso setor está fazendo um esforço realmente para reduzir suas emissões, e seria complicado você ter investimentos pesados para a redução dessas emissões e continuar permitindo que houvesse a importação de países com maior pegada de carbono. Isso cria, então, uma assimetria de competitividade muito maior do que já existe atualmente. E outro mecanismo, outra medida ressaltada, que foi anunciada recentemente, é o IRA, né, o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, onde o governo americano está oferecendo aí, financiamentos, incentivos, subsídios da ordem de 369 bilhões de dólares para acelerar o seu processo aí de descarbonização. Com isso, eles vão reduzir, né? Já mostrei lá que eles já têm uma emissão menor, porque 70% da produção deles é feita mini-mills, então, portanto, tem uma emissão específica menor de CO2, e com isso eles podem criar novas barreiras à importação de aço de outros países. Lembrando que os Estados Unidos já continuam em vigência a seção 232, imposta por razões de segurança nacional no governo Trump, onde eles estabeleceram uma taxação de 25% para aço importado e para países como Argentina, Brasil e Coreia, cotas, né, de emissão. Então, já há atualmente uma restrição
para exportação de aço para os Estados Unidos. E essa questão aí da descarbonização pode ser um fator adicional. Então, é só para mostrar que existe sempre uma ligação muito forte entre descarbonização e mercado, né? Então, para concluir, eu gostaria de dizer, então, para os senhores o que nós vemos que nós precisamos para acelerar nosso processo de descarbonização. Primeiro, precisamos do molde, como foi feito nos Estados Unidos, está sendo feito em outros países, uma linha de financiamento aí diferenciada para que nós possamos enfrentar esses desafios de transição, né, energética e de descarbonização. Também queremos pleitear o governo dentro dessa política industrial que está sendo estabelecida e também o apoio à pesquisa e inovação, que sejam alocados recursos a fundo perdido para que instituições de pesquisa possam desenvolver alternativas de tecnologias de descarbonização. Também defendemos que o governo estude a implementação da taxa de ajuste de carbono na fronteira, justamente para evitar essa invasão de aço com maior pegada de carbono. Pleiteamos também aí um aumento da oferta de sucata no nosso mercado doméstico. Nós temos participado do programa de renovação de frota, que é a substituição de veículos antigos, caminhões, ônibus, né, por veículos mais novos, até por questões de emissão de CO2, e que esse material, então, possa se transformar em sucata e ser usado no nosso processo. Também sabemos que há vários navios fantasmas estacionados por aí. No Rio de Janeiro, no outro dia, um se soltou, bateu na ponte Rio-Niterói. Então, que esses navios também possam ser desmontados e também que no descomissionamento de plataformas de petróleo, esse material também possa ser desmontado e usado para alimentação como sucata dos nossos fornos. E, principalmente, também, uma medida bastante importante, uma maior oferta de gás natural a preços competitivos. Então, é isso que eu tinha a dizer para os senhores e agradeço a atenção. Bom, nós gostaríamos de agradecer a Cristina, né, o Instituto Aço Brasil, por ter atendido o nosso convite. Uma palestra muito rica para quem quer fazer planos aí da descarbonização. Queríamos aqui ressaltar, né, que aqueles que gostariam de fazer algumas perguntas, que o façam por escrito, né, tem o pessoal aí para coletar as perguntas e depois nós vamos fazer o debate. Agora convidamos o Steve aí, da Vale, né, que tem feito um trabalho fenomenal aí nessa área para nos indicar também. Bom dia. Bem, é com muito prazer que estou aqui conversando com todos os senhores e senhoras. Parece que Cristina e eu, a gente colou, porque, claro, muitos dos temas que a gente vai conversar são semelhantes. Apesar do que eu vou falar sobre como que o Brasil pode descarbonizar, eu vou trazer isso muito no contexto global. Sobre o que a gente na Vale está vendo dos diversos clientes no mundo, o que eles estão fazendo e o que talvez a gente pode aprender aqui no Brasil a respeito. Vou falar um pouco sobre os desafios, as abordagens que a gente está vendo. Vamos falar sobre diversas tecnologias que a Vale vem desenvolvendo. Tem muita incerteza, é importante colocar isso na mesa, colocar um pouco das estratégias que a Vale está abordando, incorporando nos nossos planos para que a gente consiga reduzir nossas emissões Escopo 3. Como o Felipe falou, nossas emissões Escopo 1 e 2 são 15 milhões de toneladas de CO2. Nossas emissões de Escopo 3, que é principalmente siderurgia, são 600 milhões de toneladas de CO2, ou seja, 40 vezes o que a gente emite na mineração. Então, nosso desafio de descarbonização na Vale é junto com nossos clientes na siderurgia. E uma coisa que eu acho que a Cristina tocou muito bem, a questão de mercado, taxação de carbono, restrições na fronteira,
preço de sucata vai impactar muito o que seja economicamente adequado fazer em cada empresa. Bem, falando dos desafios primeiro, como que a Cristina colocou, descarbonização de cirurgia no mundo é uma questão da China. E por que isso é relevante para a gente? Porque não só todas as empresas grandes, né, Pulvut, SMS, que está desenvolvendo tecnologia para descarbonizar, mas vai ser muita coisa que vai vir da China para apoiar o mundo para reduzir descarbonização, reduzir emissões de carbono. Segundo ponto, a questão de emissões de CO2 é uma questão de alto forno. Forno elétrico, redução direta é menor. Na verdade, como que está colocado, forno elétrico e redução direta são soluções. E o grande vilão é o alto forno. E é muito difícil. Se estima que vai custar 1 a 2 trilhões de dólares no mundo isso é sem investir em hidrogênio, produção de hidrogênio, produção de gás natural, só na siderurgia 1 a 2 trilhões de dólares, ou seja, uns 60 bilhões de dólares por ano para descarbonizar a siderurgia. Pensando que uma planta de redução direta que produz 2,5 milhões de toneladas de DRI ou HBI custa, por exemplo, por volta de 1 bilhão de dólares, a gente está falando de uns 50 plantas de redução direta por ano. É muita coisa. E é muito difícil tomar essas decisões de investimento tão grandes, porque é tudo tecnologia nova. Então, tem muito risco tecnológico, muito risco de mercado. Quanto que vai ser o preço do sucata? Quanto que vai ser o preço de gás, o preço do minério de ferro? E a gente não sabe qual vai ser o preço de CO2 no Brasil, na Europa, como que vai ser a taxação na fronteira. Então, é um ambiente de negócio muito incerto para fazer investimentos enormes. É um desafio muito grande. Quando a gente fala de redução direta, principalmente para a rota forno elétrico, precisa de minério de ferro de alta qualidade. E nisso, a Vale está trabalhando, tanto do ponto de vista de aumentar nosso teor médio de ferro nos nossos produtos, saindo de 62 e pouco em 2022, indo para 64 em 2030, além de fornecer os aglomerados necessários para a redução direta, principalmente, saindo de um patamar de 35 para talvez 100 ou mais em 2030. E mais uma incerteza é o custo de energia. No curto, médio prazo, a única certeza é que a energia que reduz emissões de CO2 é mais caro. Só que tem diversas energias. Pode usar gás natural com sequestro de carbono, pode usar biocarbono ou pode usar hidrogênio. Mas cada uma dessas energias tem um preço diferente. E ao longo do tempo, cada uma dessas energias vai variar de preço de forma diferente, que vai colocar cada planta numa situação econômica diferente. Então, essa volatilidade do preço de energia, além da volatilidade e incerteza sobre o preço do CO2, são impactos importantes que vai definir ou determinar o lucro de cada planta siderúrgica. Então, o que a gente está vendo que os clientes estão procurando fazer? Bom, talvez não é a coisa mais sexy, mas a coisa mais óbvia de fazer é pegar o que a gente tem hoje e fazer mais eficiente. E isso, claramente, na política, na China, tem sido o foco até 2025, é a eficiência energética. Então, assim, e também no mundo inteiro a gente está vendo isso como uma coisa absolutamente necessária e faz dinheiro. Bom, a outra onda que a gente está vendo nessa primeira fase de descarbonização é ir para forno elétrico.
Agora, para produzir aço de qualidade, precisa de metálico de qualidade, seja DRI, HBI. E a gente está vendo muitos clientes, principalmente na Europa, procurando estabelecer plantas de redução direta junto com suas plantas integradas. E na Ásia, a gente está vendo muitos clientes olhando para estabelecer plantas de redução direta no Oriente Médio. Como que a Cristina comentou, quando a gente fala de redução direta, o preço do gás natural é fundamental. E pensando no Brasil, fica muito difícil quando o preço do gás natural no Oriente Médio é 2 a 3 dólares por MMBTU, enquanto o preço no Brasil, eu não ia colocar 16, eu ia colocar 12 a 13, mas mesmo assim, uma diferença de 10 dólares por MMBTU representa 100 dólares por tonelada no aço. É muito difícil. Uma vez que você coloca isso, o próximo passo seria sequestrar o CO2. A rota de Rio, da T-Nova, já tem um fluxo de CO2 100%, de uma concentração 100% pronto para sequestrar. Eu sei que nossos colegas na Midrex também têm uma solução para permitir isso. E isso seria um próximo passo na redução direta para reduzir CO2. E já tem siderúrgicas tipo H2 Green Steel procurando operar com 100% hidrogênio. Então, isso seria a próxima fase. Mas, embora que o alto forno é o grande vilão, não quer dizer que não tem chance, que não tem salvação. A gente tem diversas empresas procurando soluções de reduzir significativamente as reduções de CO2 no alto forno. A gente tem nossos colegas aqui hoje da SMS Poolvolt trabalhando com EasyMelt. Na China, a Baowu já anunciou que eles estão operando com 100% oxigênio no alto forno de 450 metros cúbicos. Eu estive com a empresa de engenharia de Baowu, Sinosteel, que falou que vai ligar um alto forno de 2.500 metros cúbicos operando com 100% oxigênio, talvez até o final desse ano. Então, 3R é uma tecnologia sendo desenvolvida pela CISD e eu conheço mais dois grupos na China também desenvolvendo altos fornos para operar sem nitrogênio, operando com 100% oxigênio, permitindo que se capta o CO2 e sequestre o CO2. E talvez isso seja uma reflexão para o Brasil, dado que em alguns lugares que tem alto forno, talvez tem bacias sedimentares permitindo sequestro do CO2 e talvez daria uma sobrevida em alguns alto-fornos no Brasil. Bem, já conversamos sobre redução direta. Por que eu estou voltando a conversar sobre redução direta? É porque não tem minério para redução direta para fornecer toda a necessidade de aço no mundo via forno elétrico. Tem 800 milhões de toneladas de minério de ferro na Austrália que não é adequado para forno elétrico e precisa de outras rotas. E tem uma fatia muito importante do minério do Brasil e de outros lugares que também não vai ser apto para forno elétrico. Então, a solução, e isso foi a equipe, muita gente aqui, eu acho que estava em Alemanha, e talvez a coisa mais conversada em Alemanha, no METEC, foi a tecnologia de derretedores. E tem muitas empresas, SMS, Hatch, Prime Metals, Outotec, Metso, entre outros, olhando T-Nova, procurando implantar novas tecnologias que vão derreter
DRI ou HBI com alta ganga para produzir gusa, que nesse caso, se fosse uma planta de redução direta casada com um derretedor, um submerged arc furnace, podia mandar gusa para fornos elétricos, por exemplo, no Japão, na Coreia. E uma outra alternativa seria fazer algo semelhante com minério de menor qualidade e levar isso para alto forno. E talvez isso também podia ser uma reflexão para a siderurgia no Brasil, de colocar plantas de redução direta onde que, porventura, eventualmente, a nossa indústria vai conseguir gás natural a um custo competitivo, produzir HBI com uma qualidade menor e utilizar isso para aumentar a produtividade, reduzir o consumo de coque em alto forno e utilizar basicamente a infraestrutura já existente no nosso parque industrial. A COBE já fez testes bem sucedidos com 300 quilos de HBI por tonelada de metal líquido do alto forno, com resultados que parecem que podiam fazer sentido economicamente. E, se não tiver alto forno, a outra opção seria colocar um derretedor mais próximo ao convertedor, o BOF, e pegar esse HBI, transportar para a usina siderúrgica e, obviamente, teria que desligar o alto forno e colocar o derretedor para processar esse HBI de baixa qualidade. E, além disso, existem diversas empresas procurando implantar tecnologias de leito fluidizado, operando com 100% hidrogênio. Operar leito fluidizado com carvão gasificado com altos teores de CO tem demonstrado ser um desafio tecnológico difícil. Porém, quando se trabalha com hidrogênio, existe uma esperança, uma expectativa que o processo vai ser bem mais controlável e, portanto, tem diversas empresas, tipo Prime Metals com Hi4, POSCO com Hyrex e Metso com Circle Smelt ou Circle Red, que poderiam usar finos de minério de ferro para produzir HBI ou ir direto para o derretedor. Sobre as tecnologias Vale e como que eles podem encaixar, a gente tem, eu não vou falar muito sobre as coisas, porque eu sei que teve muitos colegas que já falaram, mas a gente tem beneficiamento a seco para aumentar o teor de ferro. A gente tem briquete aglomerado a frio, tanto para redução direta quanto para alto forno. A gente tem um processo próprio de carbonização. E na briquetagem, a gente está desenvolvendo briquetes para alimentar direto para alto forno e para alimentar a coqueria e, portanto, permitir o uso de biocarbono, o carvão vegetal em taxas maiores em coqueria, também para o alto forno. E por último, a Tecnohed, que tem diversas aplicações usando biocarbono e, quem sabe, eventualmente utilizando também oxigênio e CCS. E eu não vou falar muito, porque já teve muitos colegas da Vale, Tecnohed, New Steel, que apresentaram muitos papers nesse evento aqui no ABM. Sobre as incertezas,
E eu não vou arriscar falar sobre todas as incertezas possíveis, mas muito mais focados nas coisas que a gente na Vale, na Tecnored, que a gente percebe. Quando a gente fala de briquete, que é um produto que a gente está muito empenhado em desenvolver, a gente tem desenvolvido diversas formulações de briquete, só que cada briquete tem um desempenho físico, tem um desempenho metalúrgico diferente, e o importante é entender quais são as aplicações. Isso vai ser para um alto forno, vai ser para redução direta, vai produzir DRI para forno elétrico, vai produzir HBI, vai para derretedor, tem muitas coisas para olhar. E, por exemplo, quando a gente vê esses altos fornos operando com 100% oxigênio, a gente entende que podia ter um papel muito importante para briquetes desenhado para alto-fornos operando desse jeito. O desafio para o cinto, para o pelota, é diferente no alto-forno trabalhando de forma tão radical. E a gente percebe, por exemplo, que um desafio de um alto-forno operando com 100% oxigênio é transferência térmica, até redutibilidade da carga, e uma das coisas que a gente vê no nosso briquete que é altamente redutível. Talvez pudesse casar bem. E quando a gente fala de alto-forno operando com hidrogênio, injeção de hidrogênio também afeta a temperatura da carga, e de repente o briquete podia contribuir para ajudar. E como a gente podia trabalhar com granulometrias de briquete diferentes, a gente podia procurar incorporar carbono no briquete. Então, tem muitos desenvolvimentos que a gente está procurando desenvolver, mas, de novo, muito incerto. Como que é a melhor forma de usar briquete em redução direta usando gás natural? Bem, a gente já fez muitos testes de basket, a gente está pronto para fazer testes industriais, todo mundo ansioso, todo mundo bastante assim, antecipando o resultado. A gente torce para caramba que vai dar super certo. Mas um ponto interessante, e vou admitir, a gente não esperava isso na Vale, que nosso briquete tem uma redutibilidade muito superior à pelota. Isso implica, isso permite um aumento de produtividade no alto forno, ou, por outro lado, permite outro tipo de operação no forno elétrico. E quando a gente olha outras formas de operar redução direta, de novo, lembrando que a redução direta hoje basicamente é 100% gás natural, mas no futuro a gente vai ver operações de redução direta que já operando na China com gás de coqueria, H2 Green Steel tem uma programação de operar 2026, 2027 com 100% hidrogênio, e além disso a gente já conversou sobre a operação de plantas de redução direta com menores teores de ferro. Então são todas incertezas e trabalhos que precisam ser desenvolvidos. E, por último, eu vou falar um pouco sobre as incertezas de biocarbono. Qual é a melhor forma de incorporar biocarbono na rota de cirurgia? É melhor colocar isso na pelotizadora? É melhor colocar isso na sintetização? Assim, tradicionalmente, muita gente tem pensado em colocar isso direto no alto forno como PCI, mas, claro, se você recicla os gases, você não precisa disso, porque você vai substituir o PCI pela recirculação de gás de topo ou de coqueria. A gente, na Tecnored, a gente acredita muito que tem formas mais valiosas de usar biocarbono, como que eu já citei, colocando ou direto dentro do alto forno como um briquete de biocarbono com carvão para aumentar a eficiência energética do próprio alto forno, ou colocar na coqueria para reduzir a coque, é muito mais valioso do que a PCI, e além da nossa querida Tecnored. Então a gente já entende que tem formas muito interessantes de utilizar biocarbono, mas claro, o desempenho dessas tecnologias, uma vez escaladas, vai determinar qual vai ser a forma melhor.
E falando sobre um pouco das nossas estratégias, a gente está trabalhando intensamente no nosso primeiro hub de produção descarbonizado, que a gente está fazendo em Marabá, junto com nossos colegas na plateia, Milton, Edgar, do Sinobras. Muito prazer estar trabalhando com eles, colocando a primeira planta comercial industrial da Tecnohed, operando com biocarbono e produzindo tarugo. Isso, para nós, é um primeiro passo e a gente torce que tudo dá certo para poder escalar, mas a gente está confiante. E, além disso, a gente está com os hubs de gás natural e hidrogênio, de redução direta. O que a gente precisa para ter o que a gente chama de mega hub? A gente precisa de gás natural e gás natural barato. E, idealmente, a gente precisa de possibilidade de sequestrar em ambiente terrestre para reduzir o custo do sequestro de CO2 e, sabendo que o gás natural não é para sempre e tampouco o sequestro de CO2 é para sempre, a gente precisa colocar isso em regiões onde que seria factível gerar energia renovável de custo competitivo, ou seja, onde que a solaridade, o vento é competitivo para gerar energia renovável competitivo no longo prazo. O Brasil tem tudo isso, menos o gás barato. Tem disponibilidade, tem CCS, excelentes perspectivas para geração de hidrogênio. A gente precisa de preço do gás. Vamos torcer que a gente consiga convencer colegas em outras indústrias de dar uma mão. E o que fica dentro do Mega Hub? A gente, obviamente, precisa de infraestrutura, pátio, porto, o próprio fornecimento de energia elétrica, água, CCS. A Vale está colocando beneficiamento, lembrando que para forno elétrico a gente precisa de minério de melhor qualidade, então a gente está colocando isso junto com os hubs para fazer beneficiamento, usando nossas tecnologias e tecnologias do mercado. E a gente está colocando nossas plantas de briquetagem para alimentar os fornos de redução direta e, obviamente, atraindo os clientes para instalarem e investirem em plantas de redução direta. Bem, por último, eu vou falar um pouco sobre, talvez uma coisa que a gente conversa muito da perspectiva da regulamentação e preço de CO2, mas eu acho que isso a gente não está sentindo na pele ainda. Se eu olhar 10 anos para frente, vai estar tendo diversos aços sendo produzidos com diversos níveis de emissões, comparado com uma data lá atrás, porque muitas dessas metas são baseadas numa nível de emissão de lá atrás. O preço de CO2 no Japão talvez seja diferente da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. O preço da energia vai ser diferente, preço do sucata. Então, isso vai gerar muitas complexidades de como fazer dinheiro. E eu não consigo enxergar exatamente como que isso vai se organizar. Quando a gente fala sobre mercado de CO2, eu acho também, Cristina foi muito feliz na lâmina que colocou, a Europa está correndo para fazer o CBAM e os Estados Unidos está correndo para colocar o IRA. Então, você tem um mercado importante do mundo basicamente fazendo taxação, CBAM, e outro mercado do mundo basicamente fazendo subsídio. O que isso significa? E lembrando que até agora a China nem entrou no jogo. A China só questionou um pouco
Organização de Comércio, Organização Mundial de Comércio, essa questão do CBAM, mas como que os mercados vão conversar é um tanto complexo. E será que CBAM vai ser respeitado em tudo e qualquer lugar, ou isso vai promover quase uma fragmentação dos mercados globais? Já comentei que é muito provável, dado o desafio de cada país em reduzir CO2 e que o preço de CO2 em cada mercado vai ser bastante diferente. Então, como que a gente pode procurar capturar valor? Tipicamente, tem que ser muito esperto em pensar onde que você vai colocar seus investimentos, onde que você vai poder vender seus produtos, buscar ajuda de imposto, o tributo, subsídios, né? Uma outra coisa é, puxa, se eu estou produzindo aço de baixo carbono aqui, baixo emissões de CO2 aqui, mas o preço de CO2 no meu mercado não é muito alto, e o preço de CO2 no Japão ou outro lugar é muito alto, não faz sentido eu vender meu aço onde que o mercado está pedindo. Como que isso vai evoluir? E eu estive numa apresentação da Associação de Siderúrgicas Alemã, no METEC, onde que apresentou a proposta de como que ia classificar aço verde. E eu fiquei pensando, né, a proposta é basicamente classificar aços baseado em nível de emissões de CO2, mas variando o sarrafo de emissões baseado em porcentagem de sucata que se utiliza para produzir o aço. A gente sabe que produzir aço com 100% sucata, naturalmente você vai emitir muito menos CO2. Porém, nessa proposta, para ser classificado como classe A, em termos de emissões de CO2, no alto forno, você teria, a siderúrgica teria que emitir menos que 0,5 toneladas de CO2. Mas se você produzisse esse aço via forno elétrico, você teria que emitir menos que 0,15 toneladas de CO2. Reflexão minha, me parece, muito intuitivamente, que é muito mais fácil eu produzir aço classe A via forno elétrico, emitindo menos que 0,15 toneladas de CO2, do que produzir aço via alto forno, ou redução direta, emitindo menos que 0,5 toneladas de CO2. A gente enxerga que quando se opera, por exemplo, igual a H2 Green Steel vai, quando você opera usando 100% hidrogênio, o custo de produção de aço aumenta em por volta de $300 por tonelada. Isso, ou seja, para ficar nesse patamar de classe A, usando redução direta e hidrogênio, vai custar $300 por tonelada. Duvido que custaria tudo isso para um forno elétrico, usando sucata de qualidade, prompt scrap, home scrap, que custaria tudo isso para emitir menos que 0,15 toneladas por tonelada de CO2 por tonelada de aço. A outra coisa, hoje existe um mercado transoceânico de minério de ferro, óxido de ferro. Se a gente realmente realizar e testemunhar a instalação de centenas de milhões de toneladas de produção de redução direta em lugares tipo Oriente Médio, Austrália, Brasil, Estados Unidos, vai ter um mercado transoceânico de ferro de baixas emissões de CO2 muito relevante. E esses dois mercados, do mercado transoceânico de óxido de ferro, vai ter que conviver com o mercado de HBI. E se a gente olhar para dentro do Brasil, a gente vai ter minério de ferro sendo vendido para as siderúrgicas
em aspas, competindo se, por exemplo, a gente colocar plantas de redução direta no Brasil para complementar a produção de aço, esse minério de ferro vai competir com o ferro produzido das plantas de redução direta. Isso vai representar desafios, vamos dizer, em aspas, comerciais, de como precificar os insumos da indústria bastante grande. E, assim, onde que realmente seria o melhor lugar para colocar a redução direta? Uma coisa que a gente tem testemunhado é que as siderúrgicas europeias, assim, a região da Europa realmente tem liderado muitas as conversas de redução de CO2. E, portanto, a siderurgia europeia tem focado muito em colocar plantas de redução direta. Só que onde que eles têm pensado em colocar é na Europa, onde que hoje, devido à guerra ainda mais, o preço do gás é alto, disponibilidade questionável e o potencial para hidrogênio barato não existe. Então, assim, onde que é o melhor lugar? Na China está tendo muita redução direta sendo contemplado via gás de coqueria, que de certa forma aumenta a eficiência da siderurgia em termos de CO2, mas não elimina a zero, sem operar com hidrogênio. Então, isso é uma grande dúvida também. E, olhando o mercado de biocarbono, uma grande dúvida que tem é qual é o melhor uso de biomassa. Se olhar o mercado de biomassa, por exemplo, na Europa hoje, o grande foco é SAF, Sustainable Aviation Fuel, ou seja, combustíveis líquidos para a aviação. Por quê? Porque esse mercado é que paga mais para o biomassa. Então, quando a gente fala de uso de biomassa para descarbonizar a siderurgia, a gente não pode esquecer que tem muitas outras potenciais aplicações por biomassa. Senão, a gente pode ser decepcionado, a gente pode estar esperando que a gente vai poder usar biomassa e vai ver outro que está disposto a pagar muito mais para essa biomassa, porque é a melhor alternativa para eles. E como que esse mercado de biomassa e biocarbono vai desenvolver? Cada siderúrgica vai produzir o seu, ou vai aparecer produtores de biocarbono ou biomassa, igual que existia minas de carvão. Hoje é mais integrado, não necessariamente vai se manter assim. Bem, eu já cheguei no meu limite de tempo, mas eu acho que a gente está talvez num dos melhores momentos de siderurgia, apesar do desafio, o próprio desafio que traz, vamos dizer, nossa vida gostosa de trabalho. Tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente também, na Vale, a gente está tentando fazer a nossa parte. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao Steve aí, né, que nos trouxe aí uma riqueza de dados e projetos e estratégias com princípio, meio e fim, né, indicando aí os caminhos da Vale, que sempre colaborou muito com o desenvolvimento brasileiro, não só na mineração, mas também na siderurgia, né, com as parcerias, etc. Vamos iniciar então os debates. Nós já recebemos aqui algumas questões, né? Eu queria iniciar com duas questões. Vou fazer uma para você e outra para o Steve. A primeira é o seguinte: a gente vê pelas apresentações e também pelas publicações, a siderurgia, o investimento é muito grande, né? Principalmente para você sair de uma rota para passar para outra. Além de os investimentos serem muito grandes, a maturação do projeto e viabilização depende de quanto tempo. Mineração, 10 anos, né? Você implantar uma nova mina green, ou a siderurgia, 5 anos, entre estudos e viabilidade. E aí, você tem a questão do risco, que o Steve levantou muito bem aqui. Como é que você vai implantar uma rota com riscos tão grandes, principalmente no Brasil, né?
Então, minha pergunta para você é o seguinte: a gente viu aqui que tudo vai depender muito de governo. Vai depender muito de governo. A gente já vê que o governo europeu, dos países europeus, já se juntaram e traçaram uma rota lá para ele, com subsídio, não sei o que mais e tal. Pergunta: quem vai ser a voz da siderurgia e mineração no Brasil com o governo? E aí engata uma pergunta que está aqui: por que você pensa que no Brasil o gás natural é tão disparatado no preço em relação ao mundo? Então, quem vai ser a voz da siderurgia e mineração no Brasil? E sendo no Brasil, com quem que nós vamos falar? Bom, nós temos atuado em conjunto com as nossas associadas, temos tido também o apoio da ABM, e desde que esse novo governo assumiu, e houve aí um período de estruturação, de organização, que me parece que em alguns casos ainda não foi concluído, mas, de qualquer forma, nós procuramos de imediato o MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia, o BNDES. Nós, inclusive, recentemente fizemos um seminário sobre descarbonização no BNDES, que foi bastante interessante. Então, nós temos procurado esse diálogo com o governo e me parece que eles estão também muito apressados, vamos dizer assim, em estabelecer um plano, que eles chamam de um plano de ação climática, muito voltado aí para a questão da indústria. Então, nós temos dialogado no Ministério de Minas e Energia, principalmente em relação à questão do gás natural, existem muitas incertezas ainda, nós sabemos que todas as soluções não serão de curto prazo, e é isso aí, ninguém vai planejar um investimento, com um CAPEX bastante elevado, sem ter certeza de que vai ter essa garantia de suprimento e num preço de molécula que seja razoável, Então, assim, nós estamos aguardando, então não vislumbramos assim que talvez em 2030, nós estamos em 2023, terminando 2023, seria talvez uma visão muito otimista de que nós já tivéssemos, vamos dizer assim, esse suprimento de gás natural. Tem falado muito da Rota 3, que seria iniciada agora em setembro, outubro, mas também já temos informação de que isso não será possível, porque existe ainda um trecho do gasoduto a ser concluído, então que isso vai delongar pelo menos mais um ano, mas assim, estamos trabalhando em propostas com o governo nesse sentido. Temos atuado em conjunto com outros setores também, que são demandantes de gás natural. Todo mundo viu aí a preocupação que teve do governo quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, porque o Brasil, apesar de ter um setor agropecuário extremamente forte, não tem produção suficiente de fertilizantes, e também um insumo bastante importante, principalmente para o setor agropecuário. Então, estamos nos unidos com esses parceiros, o setor químico também. E, assim, o que nós temos sentido é que, do ponto de vista do governo, há, assim, uma proatividade nesse sentido. Mas existe todo esse problema aí de uma certa burocracia, de início de obras, tudo no governo precisa de licitação, obviamente, Então, acho assim, que é um processo mais lento, Mas o que já nos deixa um pouco mais confortáveis é que no governo nós temos sentido esse espírito de urgência, de que o gás natural é importante, é necessário. Então, e também, eles também estão bastante cientes do preço, que não adianta ter a oferta e o preço continuar elevado, que ninguém vai usar,
seria um suicídio. Então, assim, as coisas funcionam dessa forma. Em relação à sucata, nós estamos aí com umas perspectivas mais favoráveis, como eu falei, do programa de renovação de frota, da questão do descomissionamento de plataforma, muito embora várias plataformas que venham a ser descomissionadas serão rebocadas para outros países, o que, no meu caso, na minha opinião pessoal, eu acho assim um absurdo, mas existe aí uma cláusula contratual nesse sentido. Enfim, são dificuldades que nós temos que contornar, mas vamos andando. Obrigado. O Steve, agora vai para você. Nós que estamos há muitos anos na siderurgia, né, a gente verifica o seguinte, que a biomassa, vamos falar carvão vegetal, né? Tem se falado muito em carvão vegetal, é claro, carvão vegetal tem uma emissão equilibrada, considerando o reflorestamento, etc. Mas a siderurgia a carvão vegetal no Brasil, que vem dominada desde meados do século passado, né, com muita ênfase, é uma tecnologia dominada no alto forno e etc. e tal. Mas sempre esbarrou na questão da produção competitiva do carvão vegetal, né? Porque, à medida que o tempo foi passando, meio ambiente, reflorestamento e etc. Então, hoje existe uma legislação muito pesada, né, sobre produção de carvão vegetal. Você, além da legislação federal, cada estado tem uma legislação própria para esse assunto. Então, como você vê, por exemplo, a questão do carvão vegetal? Você acha que o carvão vegetal vai chegar a ser competitivo para dar suporte a esses projetos de descarbonização que a Vale tem defendido, e as siderúrgicas também, né? Excelente pergunta. Eu diria algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de carvão vegetal no Brasil, a gente está falando de carvão vegetal de eucaliptos e carvão vegetal granulado, bitolado. E tem sido economicamente viável, mesmo sem qualquer incentivo de CO2. No resto do mundo, não existe grandes comércio de biomassa sem incentivos de CO2. E isso faz com que a indústria de biomassa e de carvão vegetal, material torrefado, não é uma indústria desenvolvida. Na hora que se vai para uma indústria de carvão vegetal para fins de reduzir CO2, eventualmente, carvão vegetal bitolado talvez não seja a opção melhor. Tora, a árvore, não é a biomassa seca mais barato no mundo, e quando se produz um carvão vegetal bitolado, o custo logística pela densidade energética, ou densidade gravimétrica também, é muito baixa, a logística é muito caro. Então, para ter um mercado de carvão vegetal, para resolver, ou para ajudar usinas integradas, a COC, precisa de novas fontes de biomassa com novas tecnologias de carbonização. Por exemplo, bagaço, palha, carbonizado de forma contínua, usando novos processos de carbonização. Eu fiz um tour da Europa, olhando 6 tecnologias lá. Eu tenho um colega na Bional, que é a empresa da Vale de produção de biocarbono, que também visitou outros demais tecnologias nos Estados Unidos, outros lugares, e não existe uma tecnologia comercial para processar biomassa fina e para produzir biocarbono fino. Existem umas 20 tecnologias com 1 ou 2 plantas, mas não tem nenhuma tecnologia com 10 ou 15 plantas. Então,
Eu acho que isso vai vir naturalmente ao longo dos próximos 5 anos. Eu não me surpreenderia que a gente podia falar que realmente tem uma tecnologia comercial até 2025, 2026. E a partir disso, eu acho que a coisa naturalmente vai escalar. E a próxima etapa que a gente vê na Tecnored é qual é o meu melhor uso desse fino de carvão vegetal. Qual o produto que eu vou substituir? Mas é isso. A gente acha que carvão vegetal é tudo a mesma coisa e não é. Carvão vegetal, a indústria do produtor independente no Brasil ficou viável por causa de floresta muito competitiva e minério de ferro hematite, sem precisar sintetizar, sem precisar pelotar, também muito competitiva. Uma vez que o custo da floresta aumenta, porque existe competitividade do uso, papel e celulose, uma vez que não tem, por exemplo, hematitina, está tendo menos e menos, essa indústria sofre para ter competitividade, e a gente já viu na prática que a produção desses produtores independentes tem reduzido bastante ao longo dos últimos 10 anos. Então, assim, a gente precisa de precificação do CO2, as empresas precisam ser, de fato, pago. A gente fala tanto, mas hoje, 2023, se alguém no Brasil produz um aço via carvão vegetal e vende esse aço, não vai receber nenhum tostão a mais. Então, qual é o incentivo econômico? Então, vai acontecer, vai ser via resíduos e finos de biomassa, e vai produzir finos de biocarbono usando processos contínuos diferentes do passado. Ok, obrigado pela resposta aí. Tem uma pergunta aqui para você, Cristina, que é a seguinte. O mercado de carbono no Brasil ainda não tem uma legislação firme, como você colocou aí. E é muito importante, então, discutir um pouco sobre isso aqui. Qual é a posição hoje, ou a situação do Instituto Aço Brasil, com relação a essa legislação? O IABR está colocando posições com relação a isso, né? Então, seria isso. Qual a interação hoje do IABR com o Legislativo e até com o Executivo para que isso avance? Nós, representando o setor, nós temos desde o governo passado, como eu falei, existem projetos de lei tramitando no Congresso. Nós tivemos diversas reuniões com os relatores desses projetos de lei. Atuamos junto fortemente com a CNI e outras entidades da indústria. E a nossa preocupação sempre é de colocar, por exemplo, da definição de quais serão os setores regulados, né? Então, quando nós vemos, sempre está no escopo, né, dessas propostas, que os setores regulados serão aço, alumínio, químico, vidro, enfim, setores industriais. Mas, como eu mostrei lá na pizza, nós não somos os maiores emissores. Então, quando você cria um mercado regulado de carbono em que, vamos dizer assim, os únicos usuários, né, o que terão que participar desse mercado na compra de créditos de carbono, possivelmente será o setor industrial. E o que nós temos discutido e argumentado com o governo é que há outros setores importantes também que deveriam estar sujeitos a essa regulamentação, porque se o compromisso do Brasil é reduzir 50% das suas emissões até 2030 e ter a neutralidade em 2050, não vai ser, supondo-se que se consiga, zerar as emissões da indústria, o Brasil não vai cumprir o seu compromisso. É só ver ali, é uma questão matemática, já que existem outras fontes com muito maior volume de emissão. Então, é importante ter um plano que contemple uma estratégia realmente programática de redução de emissões
não só necessariamente via mercado de carbono, mas outros mecanismos, para que nós possamos atingir nosso objetivo, porque senão haverá uma enorme frustração, principalmente da indústria, de ter feito todo um esforço para reduzir suas emissões de forma, muitas vezes, extremamente onerosa, com efeitos sobre a competitividade, e o Brasil não cumpriu seu compromisso. Então, serviu para quê? Né? Então, é importante ter essa visão do todo. Tá bom, obrigado aí pelas explicações, né? Muito importante, porque o IABR, né, é o nosso Instituto de Siderurgia. Então, tem uma importância muito grande para condensar as diferentes correntes, né, de opinião e condensar isso junto ao governo. Porque é difícil falar no governo aqui no Brasil. Ah, mas sem dúvida. Não, nós temos tido uma boa interlocução, tanto no Congresso Nacional como no governo, em relação a isso. Tá bom, obrigado. Steve, nós temos aí mais uma última pergunta, e essa vai para você aqui, está dentro do contexto aqui, né? Você pensa, por exemplo, a gente sabe que você é inglês, né? Sim. Isso. Então, você tem um conhecimento muito amplo de Europa, mundo, e se integrou muito bem na Vale, no Brasil. Você pensa que, por exemplo, nós no Brasil, dominando a tecnologia de carvão, vegetal, tecnologias de hidrelétricas, de álcool, de não sei o que mais, etc., e também o gás natural, né, os planos de aumento, você considera que nós, Brasil, precisaremos do hidrogênio para cumprir com as metas aí até 2050? Bom, eu diria que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o Brasil foi abençoado com petróleo, com agronegócio, está também abençoado pelo potencial para energia renovável, que basicamente hidrogênio é energia renovável, e também está pelas mesmas razões que é uma grande potência mundial de agricultura, exportação de soja, pode fazer a mesma coisa com biomassa. Então, assim, sinceramente, eu diria que descarbonização podia e devia representar uma grande oportunidade para o Brasil, tanto no hidrogênio quanto na biomassa. E, claro, eu acho que, falando especificamente de biomassa, Embrapa e todas as entidades de desenvolvimento, o Brasil é muito na frente com isso. A gente precisa focar, pegar as tecnologias de carbonização nova que estão vindo e ver como que a gente promove essa indústria no Brasil. Eu acho que podia ser uma grande oportunidade. Mas eu não acho que ou é hidrogênio ou é biomassa. Eu acho que o Brasil tem muito potencial para ambos. Tá bom, obrigado. Gente, olha, tem muitas perguntas, e até aqui da mesa também, mas nós já estamos aí um pouco adiantados, né, do tempo. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer os nossos dois palestrantes dessa manhã. Convidamos que vocês venham aqui depois do intervalo também para participar aí da sessão, né? E gostaria de pedir a todo mundo que retornasse aqui às 11 horas, tá? Para o segundo bloco aí de apresentação. Muito obrigado, Steve. Muito obrigado, Cristiano.